Sejam bem-vindos a mais um programa de Espaço Interativo realizado pela AD em conjunto com a TV Web. Como o próprio nome do programa indica, né, nós aqui interagimos com o público em geral, aquelas pessoas que nos fazem perguntas, e normalmente as perguntas que nos vêm são mais das pessoas que procuram a nossa casa. Hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. Estamos aqui com o José Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Porque José Pedro, na realidade, é uma pergunta feita por um trabalhador da nossa casa, né? A dificuldade que ele tem em estar dentro do centro espírita e ser uma pessoa acolhedora, amiga e tudo mais, e quando ele está fora do centro espírita, seja no seu grupo familiar, no seu grupo profissional, as dificuldades que ele tem quando as pessoas são muito diferentes, né? Quando as pessoas têm ideias muito diversas do trabalhador, mas do trabalhador espírita com as ideias que o espiritismo traz. Como fazer, essa foi a pergunta, para ser espírita fora do centro espírita? Essa é uma questão recorrente, aparece muitas vezes na casa espírita, pelo trabalhador que já começa a se integrar ou já tem integrado a doutrina dos espíritos e reconhece nela aquela doutrina consoladora, aquela doutrina que nos suporta na vida. Porque é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. O difícil mesmo, e aí é o grande teste, é ser espírita fora da casa espírita. Porque é um outro ambiente e, consequentemente, esse outro ambiente tem outras energias, outros fatores, e você está de encontro a várias pessoas com tendências intelectuais e morais totalmente diversas. Então, é um desafio. E esse desafio causa, a meu ver, um choque interno. Porque o trabalhador, aquele que já tem integrado a doutrina, ou pelo menos está estudando, está se integrando, né, a doutrina dos espíritos, começa a entrar em choque com a realidade que ele vê lá fora. Para o nosso amigo internauta que está nos vendo agora, para ele poder entender melhor, essa pergunta que nos foi feita por exemplo, né, tem um espírita dentro do seu ambiente profissional, né, tem aquelas pessoas, aqueles colegas de trabalho que falam mal de alguém, seja do governo, seja do chefe, e assim por diante, ou aquela piada desagradável, ou aquele comentário em relação a uma mulher, a um homem, enfim, né? Ele não se, às vezes, para ele não ser julgado, ele entra naquele clima, naquela conversa, mas ao mesmo tempo ele se sente mal, porque ele entende já um pouco da doutrina espírita e sabe que está indo por uma vertente exatamente contrária. Aí assim, né, como você ser aceito no seu círculo de amizade, dentro do trabalho profissional, né, não ser aquele cara piegas, não ser aquele cara excluído, né, mas ao mesmo tempo você estar de acordo com o seu pensamento, que agora é um pensamento mais cristão, mais de amizade, mais de acolhimento, etc. Realmente, é esse que causa o grande transtorno ao espírita que começa, ao se integrar, quer viver a doutrina, viver os ensinamentos. Isso é muito importante mesmo. E é um desafio, mas por que não? Os desafios são feitos, estão aí, a vida nos mostra, que é o momento da gente botar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Muito bem, isso que você me pergunta, ou essa situação que você coloca, ela é extremamente atual.
extremamente atual. E, definitivamente, a gente tem que ter uma postura mais coerente, porque senão você deixa de ser. É muito fácil ser espírita dentro do ser espírita. Agora, para ser espírita lá fora, no ambiente de trabalho, a gente precisa estar melhor estruturado. Muito bem. O que fazer então? Sem dúvida nenhuma, primeiro é o exemplo. É o exemplo, e porque acaba mostrando exatamente o que somos. Esse exemplo tem que ser, obviamente, baseado na doutrina que você está aprendendo, que você está se colocando. Porque simplesmente integrar-se a um grupo cujos princípios, cujo comportamento não é aquele que você advoga, nos faria apenas sermos iguais. Aí eu me lembro até de uma citação que houve nos anos 70, um chavão, digamos assim, com o advento dos anos 60, os anos 70 do século passado, com o advento dos hippies e das pessoas da contracultura e coisa e tal, alguém chegou e, olhando para um grupo dessa forma, falou assim: como são iguais esses caras diferentes, né? Ou seja, você simplesmente se integra a um grupo que não está de acordo com a sua proposta. Então, o primeiro é o exemplo. O segundo é, sem dúvida nenhuma, pedir ajuda. Ajuda ao plano espiritual, ajuda aos nossos orientadores, aos nossos mentores, porque isso vai nos dar o suporte e a orientação necessária para que a gente siga em frente nessa política. Mas eu te digo uma coisa, Marcos. Eu me sinto bastante otimista, apesar desses ambientes, por vezes, tão diferentes, né, que você tem principalmente no seu ambiente de trabalho. Porque você tem que trabalhar, você tem uma tarefa humana para resolver, para ter. Ok. Então você é colocado dentro daquele ambiente. Dentro desse ambiente você convive com essa atmosfera, esse nível energético. Muito bem. Mas também, junto desses mesmos grupos, você vê muitos jovens com uma cabeça muito mais aberta, muito mais arejada e com pensamentos muitas vezes cristãos e que suportam bem a ideia de ser melhor. O que mostra que a espiritualidade já nos traz suporte para darmos continuidade. E eu diria mais uma coisa: muitas empresas hoje em dia, já há uma questão de pelo menos uns 5 anos para cá, têm se preocupado em criar dispositivos internos, normativos internos, para coibir determinadas atitudes ou determinados comportamentos. Não só em relação ao que se fala mais ultimamente, em termos de corrupção, em termos digamos, falcatruas, né? Mas também em respeito, em reconhecer no seu companheiro de trabalho, a que nível seja do mais simples aos mais elevados em termos hierárquicos, um nível de respeito muito bom. Isso sob o ponto de vista normativo. Eu não sei se você vai concordar comigo, eu entendo o Centro Espírita como um laboratório, tá? Um laboratório para nós espíritas, onde, sabe o laboratório que você vai fazer uma pesquisa e é um ambiente preparado, higienizado, enfim, eu entendo o Centro Espírita nesse tipo de laboratório, onde nós espíritas vamos exercitar a fraternidade, o amor ao próximo e toda a ideia espírita cristã que a gente entende como correta. Mas não deve ficar dentro do laboratório.
Não é mesmo porque o Espiritismo vem como uma alternativa para fazer uma transformação no homem e, por conseguinte, na humanidade, no planeta. Então, essas ideias, esse exercício tem que sair fora do ambiente do centro espírita para ir para a sociedade, né? Eu acho que o problema é muito maior do espírita em se colocar como espírita em todos os lugares do que a sociedade, enfim, do que a própria sociedade, a maneira como ela vai agir, o ser humano age ou não age, né? É mais ou menos o que você falou, no sentido de que é necessário que o meu comportamento seja sempre o mesmo, tanto dentro do ambiente espírita, como fora do ambiente espírita. E isso vai fazer a diferença, porque as pessoas vão reconhecer em mim, não um espírita, mas uma pessoa que tem um certo tipo de conduta. Não sei se você concorda com isso. Sim, concordo, sem dúvida nenhuma. Aí está a força do exemplo. Realmente, no centro espírita, você está num ambiente preparado, como muito bem colocado, como um laboratório, um ambiente estéril, um ambiente totalmente preparado para você crescer, pelo menos sob o ponto de vista teórico, para poder divulgar, poder trazer. Agora, é lá no ambiente de trabalho que você vai pôr em prática. Que seria mais ou menos como a reencarnação, né? A gente aprende um pouco na teoria, no plano espiritual, claro que tem um exercício também, mas a gente reencarna nesse planeta, se veste de um corpo de carne, para ver que, olha, tudo que eu aprendi, tudo que eu exercitei, realmente eu incorporei o aprendizado. É a mesma coisa, né? A gente aprende dentro do centro, dentro desse laboratório que eu estou chamando, porque são pessoas mais ou menos com os mesmos objetivos, os mesmos interesses, né? Para eu, quando sair lá fora, que eu vou encontrar outros tipos de pessoas, nem sempre com os mesmos objetivos, nem sempre com os mesmos interesses, para ver se realmente eu incorporei os ensinamentos. Exatamente, é por aí, é por aí. Realmente, eu acho que a tua colocação, esse paralelo que você criou é fabuloso. É exatamente assim que eu enxergo também. Pelo menos dentro da minha ótica e dentro do que eu tenho aprendido, é assim. E nós, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, ou simplesmente indo comprar pão na padaria, você tem a chance de exercitar aquilo que você aprendeu. Como simplesmente dizer um bom dia ao caixa, que você nem conhece, nem sabe o nome. Se não tiver o crachá, você não sabe o nome, Sim, né? É verdade. Mas você tem a chance de ser simpático. A pessoa às vezes está angustiada e se você vai lá com uma cara fechada, você deixa de... Só perpetua Exato, a as dor da angústias, pessoa, as né? dores. A dor da pessoa. Ao passo que se você mostra um sorriso, o sorriso é uma chave maravilhosa que abre portas incríveis do coração das pessoas, né? Desarma também, né? Desarma, é verdade. Então, eu concordo, esse paralelo que você fez, para mim, é perfeito. Seria um bom termômetro para o trabalhador espírita quando ele percebe essa dificuldade em ter um comportamento cristão dentro, por exemplo, do seu ambiente de trabalho, que está faltando para ele. Não falar, olha, eu não consigo porque o outro é difícil, mas talvez ele começar a pensar que o problema também, ou principalmente, é ele. Com certeza, porque o que te incomoda? O que te incomoda? Uma pessoa que lhe incomoda com o seu comportamento ou qualquer coisa, alguma coisa você tem que aprender. Uhum. Né? A psicologia trata isso bastante, mostrando essa vertente. Né? Você tem um parâmetro que é o que te incomoda é o que você precisa trabalhar. E que chance melhor a gente pode ter para exercitar, se não diante do desafio. Caso contrário, a encarnação não teria o valor que tem. Sim. Né?
A vantagem é que você vem da casa espírita já com uma bagagem, ou pelo menos a chance de estudar, de ler, de dialogar, de trazer para dentro do seu coração, para dentro do seu eu mais profundo, uma realidade consoladora. Então você tem chance de exercitar alguma coisa que lhe é muito boa, que lhe satisfaz, que lhe sustenta. Então não é nada pesaroso, Sim. mas é E dentro dessa ideia, assim, devemos ficar tristes porque ainda não conseguimos nos colocar como pessoas cristãs, pessoas acolhedoras, pessoas que sabem trocar dentro de um diálogo sempre coisas mais, vamos chamar de evoluídas? Tô triste, não, não. Nós devemos mais agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a oportunidade que temos de estarmos juntos, estarmos integrados, estarmos pelo menos nos preocupando em nos melhorar. Isso não quer dizer que nos faz melhor ou somos super pessoas. Não. E vamos cometer erros, né? Sem dúvida, somos ainda tão falíveis, tão infantis por vezes, mas estamos tendo a oportunidade de melhorar. A doutrina nos dá essa sustentação. Então isso, sem dúvida nenhuma, a gente deve agradecer sempre, ao acordar durante o dia, ao dormir, sem dúvida nenhuma, porque é uma chance maravilhosa de estar se integrando em alguma coisa que completa e te faz melhor. E como uma coisa maravilhosa que vamos chamar a vida, é estarmos mais atentos, né? Porque é dentro do centro que eu vou aprender, mas é dentro do meu trabalho, mesmo que seja carimbando alguma coisa, é dentro da minha família, mesmo que o dia a dia pareça um cotidiano interminável. Pois é. Né? É dentro do metrô, é dentro do ônibus, enfim. São todos esses locais onde nos encontramos que trazem para a gente oportunidade de exercitar, de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Um dia eu consigo, com algumas pessoas eu consigo, com outras eu tenho mais dificuldade, e com essas talvez eu tenha que ter mais atenção, não nela, mas em mim mesmo, né, para saber como agir da melhor maneira. Mais ou menos isso? Sem dúvida, sem dúvida. Porque são nesses desafios que a gente encontra a possibilidade de nos aprimorarmos. Se fosse tudo as mil maravilhas, eu amo todo mundo que passa na minha frente, todo mundo é maravilhoso comigo também, provavelmente eu não esteja aprendendo nada, mas adiante do desafio de encontrar aquele que me é diferente, que é aquele que pensa diferente, que age diferente, que se comporta diferente, em todos esses lugares onde tem mais de uma pessoa, a gente tem a chance de mostrar se está integrado na gente mesmo. E se a gente adquire a ideia, ok, isso aqui está me causando um certo transtorno, então é o momento de você repensar e verificar os pontos que estão lhe causando problema, assim, sobre esse aspecto, e melhorar, e ir atrás. Isso é muito legal. A doutrina dos espíritos é definitivamente maravilhosa, porque nos faz melhor. Com certeza. Bom, estamos terminando mais um programa Espaço Interativo. Agradecemos a todos que nos assistiram, né? E convidamos a assistir todos os outros programas, não só da rádio, mas também todos os que estão aqui na TV Web Luz. Obrigado.